outside, standing in the sun, praising my God, yeah, the 3-in-1. I just wanna sing this song about you, cause I don't wanna live this life without you. Got that fresh air in my lungs. A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos! Tudo certo ou não? Já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje, Simone? Já agradeci, sim. Já agradeceu hoje, Helder? Sempre grato a Deus, né? Cara, hoje eu tô muito feliz, tô recebendo aqui meu amigo, meu irmão em Cristo, meu colega de ministério, Helder Almeida. Quem conhece o Helder aí, Simone? Acho que quase todo mundo conhece o Helder, né? O Helder que é casado com a Daniele, não parece, mas tem 41 anos de idade. Essa foi o Gil que mandou falar. Falou que Parece você rodou mais sem novo, hora. né? Falou que você rodou sem hora. Parece mais novo. É a barba. 13 anos de casado, 5 anos de fé. Cara, eu não sabia disso não. Menos tempo que eu, bicho. Menos tempo, cara. Meu Deus do céu. Pai de Munique, agora tem que pegar fôlego, Simone. Pai de Munique, Miguel, Henrique, Cecília, Francisco e Davi. Uhul, um time de futebol, Meu quase. Deus do céu. Pai de multidões. O Helder não tem carro, Simone, tem van. É impossível carregar essa turma toda no carro. Membro do Ministério Abundante Graça, professor da EBD, faz parte do Ministério Infantil. Helder, seja bem-vindo, cara. Hoje ele está numa função diferente. Ele está aqui meio sem saber o que fazer, porque geralmente ele fica atrás das câmeras. É mais confortável. Eu queria começar, cara, como eu sempre começo, pergunta já tradicional aqui do nosso podcast. Como que foi o seu encontro com Jesus, cara? Conta pra nós. Cara, o meu encontro com Jesus é assim, além de tudo que a gente vive, essa experiência, né, foi realmente diferente. Eu vinha de um processo, Temer, onde eu trabalhava, né, tinha um outro trabalho, com algo que me frustrava muito, não era um trabalho que me deixava feliz e realizado, não. E eu quis sair disso. Então eu passei um problema financeiro ao sair disso, porque realmente eu tive que abrir mão das coisas. Mas era algo que me fazia muito mal. Então eu tive um problema financeiro. E você trabalhava com o quê? Com política. Bom, você sabe, né? Sei. Seu pai, então você sabe que isso Política, é um desafio. Política não é fácil. Tem gente que gosta disso, mas quem não gosta realmente é muito difícil. Então eu saí, né? Comecei a voltar para o mercado privado, vamos dizer assim, no marketing, né, que é a minha profissão. Mas isso, realmente, eu saí assim, olha, amanhã eu não vou mais trabalhar com isso. E foi assim, cara. Só que, bom, a minha renda, né, e eu já tinha, desses filhos que você numerou aí, pelo menos uns 4 ou 5 eu já tinha. Então, realmente foi um período, financeiramente falando, lá em casa, muito desafiador. E ao mesmo tempo... Mas pelo que eu tô entendendo, um passo de fé também, né? Mas sem conhecer, isso que é interessante, sem saber onde eu estava pisando, né? Mas, sim, de fato foi, e assim, foi um tempo que eu lembro que a gente aprendeu a fazer salsicha de tanta forma, cara, diferente, inclusive, siga a gente. Tem dúvida de fazer salsicha? Nos procure, porque era o que dava, cara. Então foi um período assim. E, ao mesmo tempo, eu vivia aquela vida ainda de droga, de bebida, de libertinagem, assim, sabe? Não quero expor, né? Mas era uma vida muito difícil. Então isso tinha um peso emocional e financeiro. Você pensa como é que a cabeça fica? Quer dizer, você não tem dinheiro para nada e, ao mesmo tempo, você tem os vícios, né, da vida mundana, assim, que te corroem. Então eu cheguei num dia em casa e fiz aquela oração que você não sabe para quem vai, sabe, cara? Mas você faz. Isso eu já tinha tentado de tudo. Olha, eu já fui hindu, católico, espírita. Se você falar de quantas religiões você já tentou, buscando algo, né, cara? Mas um dia em casa, realmente, eu fiz talvez aquela oração mais sincera, que depois eu fui ver que é aquele, né, entra no seu quarto e tal, que aí eu fui conhecer da palavra. E cara, foi como um acender de luzes na minha vida, assim. É incrível, porque na hora que você começa a falar, vem, né? Foi realmente, pum, clique. No outro dia, Temer,
eu não era mais, cara, aquela pessoa. Fui realmente liberto. Eu não sabia o que tinha acontecido. Isso que era muito louco, porque foi em casa, cara. Não tinha... Se eu falar pra você que eu assisti um vídeo, mentira, cara, foi nada. Foi realmente, sabe, de buscar, pelo amor de Deus, você tá aí, cara, me ajuda, porque senão eu vou dar cabo disso aqui, porque pra mim... Você sabe que eu tô numa sequência dos cultos da praça, que por sinal faz tempo que ele não vai, viu, gente? Puxa a orelha mesmo, que eu tô com falta lá. Eu tô numa sequência dos cultos da praça falando sobre novo nascimento. E eu tenho uma dificuldade muito grande, já falei aqui algumas vezes, com a pregação da graça. Não pela graça em si, porque a graça é a melhor notícia que qualquer cristão poderia ter, né? Pelo sangue derramado, pelo favor imerecido, todos nós temos acesso a Deus novamente. E quando Deus deu o seu Filho para morrer por nós ainda pecadores. É isso que é mais tremendo, né? Porque misericórdia de Deus que não pode negar a sua própria essência, porque Ele é bom, né? Então, como a própria palavra diz, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas eu tenho uma dificuldade sobre a pregação da graça que diz que você, agora que está salvo, não tem nada que você possa fazer para te tirar da salvação. Embora isso tenha uma base bíblica, e tem, é preciso falar o lado B dessa história, que é o viver em novidade de vida, que justamente é o significado da palavra evangelho. E muitas igrejas abordam a questão da graça sem abordar a questão da necessidade que a gente tem de fugir do pecado. Sim. E nessa sequência de pregações, hoje eu vou dar continuidade nela, eu falo muito sobre a questão da necessidade que todos nós temos que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida para gerar em nós a vontade de querer as coisas do alto. Porque a Bíblia diz que nós não temos sequer a capacidade de nos voltarmos a Deus. Que quem desperta em nós é o próprio Espírito Santo. Né? E isso é incrível você falar, porque muitas vezes as pessoas buscam em outras pessoas ou em lugares a oportunidade de ter esse momento de comunhão com o Espírito Santo. E isso absolutamente nada tem a ver com pessoas em específico ou com lugares em específico, né? O que Deus quer é que a gente, com o coração derramado diante dele, quebrantado a gente o busque de todo o nosso coração. E quando você menciona que essa virada de chave foi na sua casa, em um momento seu, meio sem saber como, mas quase que numa oração de desespero, traduz bem isso, né? Porque o sangue é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, né? O sangue é suficiente, cara. E se as pessoas tivessem noção disso, como que isso é precioso, porque guardadas as devidas proporções, comigo foi exatamente igual. Na minha casa, num momento assim de busca por entender coisas que nunca estavam no lugar certo, eu falei, Senhor, por que as coisas parecem que giram e caem no lugar errado, toda hora cai no lugar errado. E o Espírito Santo me visitar naquele momento e falar assim, cara, cai no lugar errado porque você não entregou. Então, se você não entregar, deixa eu contar uma coisa para você que está nos ouvindo aí. Se você não entregar a sua vida nas mãos de Deus, a sua vida vai continuar a mesma miséria de sempre. Você pode ter até momentos bons, momentos de alegria, momentos de satisfação pessoal, mas vai voltar para esse chiqueiro que você vive. Não tem jeito de ser diferente. E eu não estou apontando o dedo para você, não. Estou dizendo que comigo foi essa experiência. E muito provavelmente com o Helder também. Mas aí eu queria saber de você, cara, assim, deu essa virada de chave, o Espírito te pegou de jeito, e como é que foi a partir daí? Só acrescentando o que você falou, cara, isso é tão precioso, porque o que a gente vê em algumas pregações, em algumas ministrações, não refletem isso, né, cara? Fala que, assim, é uma hipergraça, às vezes, a gente está vendo aí um evangelho de prosperidade, né, no sentido financeiro, né, que não tem nada a ver com a prosperidade bíblica.
que não vem mostrando para a pessoa que realmente precisa ser uma novidade de vida, né? É um nascer de novo. Deus, ele não quer te salvar, irmão. Não ora para Deus salvar, não ora para ele te matar, cara, porque o que você é não presta. Então morre primeiro. Depois que você morrer, aí você nasce um ser de luz aí, que é o que Cristo quer da gente. Esse é o novo nascimento. Esse é o novo nascimento. Esse é o novo nascimento. E aí, Temer, depois que eu tive esse encontro, eu fiquei meio perdido, não sabia o que fazer, né? Mas, assim, foi nítido que tinha... Eu não sei te explicar, cara, só quem vive isso, né? Realmente vem uma paz que você não entende de onde vem aquele sentimento ruim que eu tinha, sabe, cara? De querer dar fim na vida e não ver sentido em nada, assim, que tinha passado, que é algo que você imagina, você vive 30 e tantos anos com isso e, de repente, não tem mais, cara. Aí eu comecei, o que está acontecendo? Eu tenho que buscar alguma coisa, né, cara? Porque eu orei para Deus, tá? Então eu vou procurar Deus. E eu lembrei do Rodolfo Abrantes, cara, porque eu era muito fã do Raimundos, né? Na época que ele saiu do Raimundos, eu fiquei louco da vida com ele. Perdão, cara, Rodolfo. Eu não sabia. Mas aí eu procurei ele e comecei a assistir algumas pregações dele. Eu achei fantástico, porque ele tem mais ou menos a nossa idade. Então, a linguagem dele foi muito próxima e foi gostoso de ouvir. E comecei a entender um pouquinho mais daquilo, e do Rodolfo fui para outros e bom, começando a entender o que tinha acontecido. E eu não tinha contado nada para Dani, para minha esposa na época. E a gente tinha uma rotina, assim, de todo final de semana tomar uma cerveja. Eu comecei a falar, amor, vamos tomar um Guaraná, né? Vamos tomar um suco. E aí, esse final de semana, E comecei a ficar calmo, sabe? Eu era muito explosivo, cara. E comecei a ficar muito calmo. E ela achou tudo isso muito estranho. E como eu não sabia direito o que estava acontecendo, eu não sabia nem explicar para ela. E ela, o que está acontecendo? Você está muito estranho, está muito diferente. Eu falei, amor, não é nada. Então, até que um dia a gente foi no supermercado, lá, eu morava na época em Cachoeira Paulista, Cruzeiro, a gente foi no supermercado, e ela, não, vamos tomar um vinho hoje, assim. Eu falei, não, vamos tomar uma coca, né? Aí ela me deu um fecha dentro do carro. Falei, não, peraí, faz um mês que aconteceu alguma coisa com você. Ela achou que, não sei, que eu tava ficando louco, não sei explicar. Eu tenho que perguntar para ela o que ela achou que estava acontecendo comigo. E aí ela me deu um fecha dentro do carro. Falei, não, você tem que explicar, você tem que falar para mim, eu sou sua esposa, me fala o que aconteceu, né? Aí eu comecei, cara. Eu chorava e falava e chorava, aconteceu isso e tal. Aí ela começou também, porque no meio disso tudo, cara, eu dei muito trabalho para ela, muito, cara. E eu acho que já era a oração dela há muito tempo, sabe? De intercessão também, sem muito saber o que estava fazendo, mas com aquela sinceridade de coração que eu acho que é o que Deus busca na gente. Então veio em resposta a essa oração dela, sabe? Na minha conversão. E aí, a partir disso, a gente começou a caminhar junto. Então a gente já não tomava mais nada no final de semana, a gente parava para assistir pregação junto. E começar a aprender da palavra junto. E isso restaurou nossa família, nosso casamento, minha vida, né? Essa sede, né, cara, pelas coisas de Deus, essa coisa do primeiro amor, eu acho que é o maior desafio que a gente tem no decorrer da caminhada, de não deixar esfriar. Porque a gente tem essa nossa natureza adâmica maldita, e a gente vai substituindo momentos por busca das coisas do alto, por busca de qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa que nos dê um prazer momentâneo, que nos dê uma satisfação momentânea. E a gente faz isso até com coisas lícitas. E isso é um perigo muito grande. A gente tem essa mania de falar que idolatria é só X ou cara, você pode idolatrar muita coisa. É verdade. Tudo que você colocar na frente de Deus na sua vida é o seu ídolo. Cara, e essa parte do testemunho que você me mandou sobre essa fase de envolvimento com droga e promiscuidade, conta um pouquinho do histórico familiar, assim. Isso tem um quê de criação, de ambiente que você vivia? Tem, cara. Eu acho que isso... Meu pai, ele era assim. Mas é interessante isso, porque, na verdade, eu não tive muito convívio com isso, por causa da diferença de idade assim, que tinha com meu irmão mais velho e tudo. Mas ele era separado da minha mãe e viveu, basicamente, muito do que eu vivi depois. Mas isso só vem entender muito depois, né? Que você fala, nossa,
é um espelho, né? Parece que você está refletindo. Repetindo o comportamento. Então é um ciclo que você precisa quebrar para que as suas próximas gerações não vivam mais nisso, né? Mas é impossível. Assim, se eu falar para você que eu não tinha tentado abandonar já a minha vida antes, eu tinha, cara. Sem Cristo não vai, cara. Não vai. Você pode tentar o que você quiser, irmão. Você pode buscar. E não estou dizendo que seja inútil, tá? Mas sem Cristo não vai. Você pode buscar terapia, psicólogo, psiquiatra, tomar remédio. Pode fazer o que você quiser, cara. Sem Cristo você não consegue. Ô, Helder, eu bato numa tecla, cara. Você sabe disso, porque você acompanha mais de perto. A vida com Jesus é uma decisão. E essa decisão, ela não é uma decisão intelectual. Ela é uma decisão onde você coloca o seu coração à frente e você cria uma atmosfera onde você não se permite mais viver fora daquilo. E uma coisa que eu sempre dou de sugestão para quem me pergunta, não como uma fórmula pronta, mas como algo que faz sentido para mim, porque você bem sabe isso, né? Eu não falo sobre teologia nas ministrações, eu falo sobre vida. E óbvio que o norte é a palavra de Deus e a gente recheia sempre as ministrações com muitos versículos que dão um encaminhamento àquela mensagem que a gente quer passar. Mas essa decisão, se ela não é tomada na seriedade que você toma outras decisões menos importantes da sua vida, porque quando você, por exemplo, tem uma atividade profissional e você toma uma decisão de ser alguém bem-sucedido naquilo, você não se permite num dia de semana acordar ao meio-dia. Porque você tem um compromisso com aquilo, então você tem que estar no horário certo, comparecer às reuniões, cumprir todas as suas obrigações. E por que é que na hora do nosso relacionamento com Deus, nós não temos a mesma postura? Porque se a gente for comparar o nosso relacionamento com Deus com a nossa atividade profissional, o relacionamento com Deus é infinitamente mais importante. Né? Porque a nossa atividade profissional trata de um momento nosso breve aqui nesse mundo, enquanto o nosso relacionamento com Deus trata da eternidade. E a gente, nessa balança, a gente tende a dar mais peso para atividades profissionais do que para atividades em relação a Deus, né? Com relacionamento com Deus. E essa decisão, ela é fruto de um encontro genuíno. Se você não teve um encontro genuíno com Deus, você não consegue decidir por Ele. Você pegou um exemplo aí ótimo, né? O Rodolfo, os testemunhos que a gente ouve ele contar, você vê que ele teve um encontro... Foi. E saiu no auge da banda, ele teve um encontro, né? assim, genuíno, né, cara? Porque tem muita gente, presta atenção nisso, você que está nos ouvindo. Tem muita gente abandonando uma vida ruim para dizer que entregou a vida para Deus. Se você quer identificar se esse encontro com Deus é genuíno, é quando alguém abandona uma vida boa em função de Cristo. Porque tem muito ministério sendo formado, porque pessoas não deram certo em profissão nenhuma e acharam do evangelho um meio de vida. Fique atento a isso. Não se engane. Infelizmente, nós temos muitos pastores que não são pastores. Sim, verdade. E aí eu queria saber, cara, de você, assim, depois que você abandonou isso, você já relatou um pouco, seus programas mudaram, seus hábitos mudaram, e você começou a se engajar em relação a atividades na igreja. E aí eu queria saber de você, cara, na sua visão, assim, o que é ser igreja para você? Temer, eu sempre tive uma visão de igreja muito identificada com o que tem hoje de segunda, a própria missão Atos. Porque o ser igreja é isso, é cumprir o ID, sabe? Para mim, nós temos chamado na Bíblia de grande comissão, né? Apesar de não ser um termo lá, mas nós temos, enquanto cristãos, e é engraçado essa coisa do cristão, porque é pequeno Cristo, né? Mas no nosso é aumentativo. Mas como cristão nós temos esse dever de realmente levarmos a palavra adiante. Então ser igreja para mim é principalmente você refletir a imagem de Cristo para quem precisar. Porque quando ele fala ali, né, de amar o próximo,
a gente vai entendendo que às vezes o próximo é quem nos agrada, sabe? Não é, cara. É justamente a pessoa que está precisando de uma palavra sua. De você realmente derramar o amor de Cristo, independente de quem é ali. E eu comecei a viver isso. E isso para mim sempre fez muito sentido, sabe? Antes até de entender teologicamente sobre isso. Mas quando eu fui, né, aprendendo mais, lendo mais, eu sou um cara meio doido, assim, que gosto de ler muito, gosto de estudar muito. Quando eu fui realmente a me aprofundar no conhecimento, agora não, agora eu quero conhecer a palavra, eu quero entender teologicamente o que está dizendo aqui e tudo mais, eu fui entendendo que isso é o cerne, isso é o cerne. Isso é mais do que você simplesmente se autodeclarar, sabe? Não, eu sou cristão e vou pro céu. Agora, você está salvo, irmão? Tô. Então pregue a palavra. Pegue a palavra. Tem que, sabe, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E porta é um lugar o quê? Que você abre, entra e fecha. Então, vamos lá. Se as portas do inferno estão lá, tem gente que está lá e não deveria estar, irmão. Então... Isso que o Helder está falando é seríssimo. Se você não sabe, a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade e não passa ela para frente será culpado do sangue. Exatamente. Né? E esse ponto que o Helder colocou, que ele chama de a grande comissão, está lá em Mateus 28:18, que foi quando Jesus, depois de ressuscitar, antes de voltar aos céus, ele se encontra com os discípulos e ele diz, eu vou ler para você aqui. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. 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 Esse realmente é o cerne do Evangelho. E eu queria pegar o gancho, Helder, né, para a gente falar um pouquinho sobre a Missão Atos, que eu sei que você está bem envolvido, né? Que eu não sei, tem ligação com o ministério que você congrega ou esse Ele é interministerial, igual interministerial. Segunda. É a mesma ideia. Tiago 2, versículo 14, diz assim, 14 a 20. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, Tiago deixa muito claro para nós, né, que o fruto da fé genuína são boas obras. E aí fica essa discussão, inclusive dos defensores da graça, que não falam a parte B do nosso posicionamento, dizendo que as obras não são necessárias, porque não são pelas obras que somos salvos. E realmente, não são pelas obras. Mas as obras são o fruto da salvação. Né? Como que eu posso ser salvo, ter entendido o Evangelho e ser a mesma pessoa egoísta de antes? Então esse é um alerta para todos nós. É impossível, né, cara? E eu queria que você contasse um pouquinho, conta para nós sobre a missão Atos 29 e como que quem está nos assistindo poderia ajudar. E a missão ela é tão interessante, porque assim, quando a gente tinha perdido o contato, né? Ficamos alguns anos sem nos falar, mas quando eu te mandei aquela mensagem e tudo... Conta pro pessoal isso aí, que isso é interessante. Isso é muito doido. Cristo faz umas coisas assim. A gente já se conhecia de 2020, eu acho. Mas nós perdemos contato, enfim. Ele, né, seguiu com os negócios dele.
trabalhei com outros clientes. E um dia eu fui na comunidade do Evangelho Simples, que aliás amo todo mundo lá, é um lugar que me ensinou muito, o Lucas, Pastor Eros, Richard, nossa, lá é benção demais, o André. Eu fui um dia lá aprender, ter uma aula sobre autismo e tudo, porque como eu tô no Ministério Infantil, fui lá aprender um pouco a trabalhar com crianças assim, né? E encontrei com o Flávio. E aí a gente conversando sobre evangelismo e tal, e o Flávio é um cara com coração, né, que a gente já O conhece. único defeito do Flávio é que ele é flamenguista. Fora isso. Eu não tô assistindo muita coisa ultimamente, mas tudo bem. Daí ele falou, nossa, o Temer tá com um projeto, cara. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não falo com o Temer. Vocês têm um contato dele? Eu puxei, tenho. Eu falei, vou mandar mensagem pra ele, tá bom. E aí passou uma semana. E eu fiquei com aquele negócio, falei, nossa, amanhã eu mando. Aí foi na segunda-feira, eu já tinha até esquecido que dia que era o seu projeto. Francamente, eu não lembrava mais. Meu não, nosso. O nosso projeto de segunda. Eu mandei mensagem. Aí eu falei, nossa, vou mandar mensagem pro Temer para saber mais sobre o que o Flávio tinha comentado comigo. E aí, né, mandei aquela mensagem para você. Falei, Temer, tive lá, o Flávio falou que você tá, né, com um projeto na praça. Pô, eu queria saber como é que eu posso te ajudar, tudo. E aí foi um dia que você também tinha orado, né, de alguém que pudesse ajudar ali no marketing, né, Isso foi incrível, porque assim, Deus, ele dá sinais o tempo todo. E a gente que tem um ritmo muito acelerado para as coisas, e a gente tende a não perceber os sinais. Mas naquela segunda-feira que o Helder me passou a mensagem, eu tenho uma empresa, então a empresa de marketing que assessora a minha empresa também assessorava o projeto. E eu rescindi esse contrato com essa empresa e essa pessoa disse, não, Temer, eu vou continuar apoiando o projeto, porque isso é social, etc e tal. E a gente precisa da rede social. Inclusive você que não entende o motivo da gente filmar, tirar foto, é porque esses projetos, deixa eu te contar, isso é importante você saber, senão você vive no mundo de Bob. Não existe trabalho para o reino de Deus sem dinheiro. Nós necessitamos de financiamento das nossas ações. E por mais que a gente se cotize entre nós, a demanda é muito grande. Então, também não sei se você sabe, mas todas as segundas-feiras a gente fornece cerca de 50 refeições após as nossas reuniões. E tem sido insuficiente isso. Né? Então, a gente divulga no sentido da gente conseguir apoio financeiro, porque a gente não quer ficar em duas praças. A gente tem uma direção clara de Deus de povoar as praças de Taubaté, e assim, no momento certo, ele vai prover os recursos para a gente poder fazer. E aí, essa pessoa dessa agência falou, não, embora você tenha rescindido o contrato da prestação de serviço na sua empresa, eu vou permanecer apoiando o projeto. Mas na prática não aconteceu assim. E naquela segunda-feira eu já tinha cobrado a ele umas 2, 3 vezes de mandar o material da nossa reunião, que é a nossa agenda semanal, e ele não mandou. Quando foi por volta de 17 horas, eu estava saindo da minha empresa para seguir lá para a praça, e a gente começa pontualmente às 18h30, e a minha empresa está em Pinda, então é uma caminhadinha. E aí eu fui nem orando, eu fui conversando com Deus no carro enquanto eu estava dirigindo. Eu falei, Senhor, o senhor podia abrir uma porta de alguém que soubesse mexer com mídias sociais para a gente tracionar o projeto, porque pô, é chato, fica nessa situação que o cara confundiu as coisas e agora eu não posso nem cobrar porque ele não presta mais serviço para mim, e aí ele disse que vai fazer, mas não faz, e eu não sei fazer, né? Eu não sei fazer arte, eu não sei mexer direito nas redes sociais, sou meio pré-histórico, e fui conversando com Deus assim, né? E aí quando eu pego a Dutra, o Helder me manda mensagem. Cara, eu peguei lá, fiquei sabendo com o Flávio, e eu queria ver uma forma de ajudar. E pasme você, a especialidade dele é exatamente aquela demanda que eu estava naquele momento. Então a resposta de Deus foi assim, meia hora. Foi muito rápido. Né? E eu já estava para te mandar mensagem, saber como é que Deus conecta as coisas exatamente no tempo dele. Cara. É para saber que foi dele, né? Exatamente. É para saber que foi dele, o recurso é dele, então isso é incrível. E o projeto me chamou muita atenção porque uma das coisas que eu tenho
como eu tenho pouco tempo de evangelho, né? Eu peguei, vamos dizer assim, uma coisa mais crua, sem muitas... Até talvez por não ter me convertido num apelo ou algo assim dentro de uma igreja, eu peguei muito cru. Então eu fui realmente ouvindo diferentes vozes e formando o que eu entendo de hoje do evangelho. E essa coisa de placa e essas rinhas, vamos dizer, essas disputas teológicas que mais afastam do que congregam, também sempre foi algo que me incomodou. E quando eu vi o seu projeto interministerial, indo o ID, sabe? Que tudo, eu falei, caramba, é isso aqui, cara, é isso. E a missão no Atos já tinha nascido no nosso coração nesse momento que eu te mandei mensagem. A gente não estava ainda em execução, mas ela já tinha nascido do mesmo conceito. Por isso que eu falei, cara, que doido Cristo conectar tanta coisa assim, né? E a missão Atos, a ideia é o seguinte, eu sempre falo, inclusive, nesse termo, nessa questão de complemento. Porque nós, na rua ali, a gente vai buscar aquela ovelha que já se desgarrou, já perdeu, né? A gente sabe a dificuldade que é para aquela pessoa romper com tudo que ela tem e tantas opressão demoníaca. A gente sabe tudo que a gente enfrenta na rua ali, o vício já num nível tal, né? E a Atos veio talvez com uma ação de prevenção. Porque que eu vejo em alguns bairros, né, bom, isso a gente pode estender, a gente está falando de coisa carente, mas realmente eu acho que falta pregar o evangelho de uma forma simples e pura, sabe? Para as crianças, para os jovens, e levando como a gente abraça como família, sabe? Porque o que acontece? Os jovens, de maneira geral, estão sendo muito influenciados pelo mundo em diversos aspectos, cultural, né? Na música, no jeito de agir e tal. Então ela vem como uma resposta a isso também. Porque a Bíblia fala que a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus? Estão no templo tentando se salvar. Sim. Sabe? É um contrassenso, cara. E o grande problema que eu vejo também, Alder, assim, óbvio que tem exceções, né? A gente tem o privilégio de participar de igrejas sérias, que lidam bem com essas questões todas. Mas, de modo geral, as congregações estão fazendo cultos para os iguais. Inclusive, eu acho que você tem até um post daquela música que polemizou tanto, né? Daquela menina, né? No Dom. Aquilo mexeu muito comigo, foi no início de tudo, e aquilo foi quase que como um empurrão que precisava para acontecer, né? E como aquilo incomodou, né, cara? Incomodou. Nossa, eu lembro na época. Foram poucos os que apoiaram, né? E que entenderam a mensagem. Veja bem, isso não é uma crítica, é uma exortação. Acorda, gente. Porque as pessoas estão aí. Mas eu acho, cara, não sei a sua opinião, eu queria entender até. Eu acho que a gente está vivendo um momento da igreja fora da igreja. Eu também estou vendo esse movimento. Eu acho que isso cada vez mais... eu acho que, cara, é óbvio, é muito importante as atividades dentro do templo, por uma questão de comunhão, por uma questão de atividades mais estruturadas, de ministério infantil, etc., de ensino. Mas, cara, se o ministério não tem um braço de evangelismo, eu acho que ele fica capenga. Porque se a gente não for no mundo, entre aspas, falar do amor de Cristo para essas pessoas, como que a gente se converteu, cara? A gente se converteu ouvindo alguém pregar para nós. Sim. Né? Pela palavra. O Felipe fala, né? O eunuco fala pro Felipe, né? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Exatamente. As pessoas estão sedentas, e o que é mais interessante, nossa, é tanta coisa que vai vindo na cabeça aqui, eu sou meio... Mais interessante é que, assim, quando Jesus fala que os campos estão brancos, é porque está pronto para colher, alguém plantou. Então não quer dizer que a gente agora plantando, talvez a gente veja o germinar da nossa semente, Temer. Mas nós estamos jogando e essa semente vai germinar e alguém vai colher. O que eu acho que é muito precioso dessa história toda, cara, assim, que eu vejo isso na prática, é vidas sendo restauradas. A gente teve a gente tem casos assim absurdos. Eu falo, até me arrepia aqui, ó. A gente, você que não sabe, a gente acolheu, porque assim ele manifestou a vontade, né? Partiu dele. Depois de 11 anos na rua, de se tratar. E quando ele foi até nós, numa das nossas primeiras reuniões, há mais de um ano atrás, ele chegou muito maltrapilho,
infelizmente, cheirando muito forte, assim, cheiro ruim. E a distância já dava para sentir o cheiro dele. E não era um problema de higiene somente, ele tinha um problema de saúde, então ele exalava um cheiro mesmo muito forte. E ele tinha um saco de roupas sujas na mão, um saco preto desses de lixo. E ali era a vida dele. E aí ele sentou no seu banquinho, a gente deu o café para ele, ele participou do nosso culto. Esse dia a gente estava fazendo até o culto em cima do coreto, porque ainda eram poucas pessoas, né? Cabia. Hoje já não cabe mais, né? A gente tem que fazer fora. E no final da reunião ele manifestou o interesse de ir para uma clínica de reabilitação. E naquele momento, pela graça de Deus, a gente já tinha apoio de 2 clínicas, né? Da Proada, fica aqui o abraço pastor Levi, e da Clínica Nova Vida, abraço pastor Pedro, nosso irmão. E aí a gente deu um encaminhamento, ele se internou, ele num histórico de vida totalmente desestruturada, a esposa também nas drogas, que ele acabou perdendo o contato. Em algum momento eles se separaram nas ruas, ele foi para um lado, ela foi para outro. E o filho no orfanato, né? Porque os pais viciados, morando na rua, o filho foi para o orfanato. E agora, mês passado, com o apoio da Proada, eles deram entrada no pedido para que ele tenha o filho de volta. É magnífico. Depois de se tratar, de estar empregado, ele teve a sua vida completamente restabelecida, está interagindo de volta na sociedade, o que para a gente não é um sentimento de mérito nosso, ao contrário, né? Glória seja dada ao Senhor Jesus, mas a gente se sente útil como um instrumento, né, de Deus para trazer essas pessoas de volta. É maravilhoso, né? Isso é tremendo, a gente vê isso O próprio acontecer. batismo que nós fizemos lá, né? Aquilo lá é inesquecível, cara. É fantástico você ver Deus operando, né, na vida daquelas pessoas que estavam à margem. Sim. E até você estava falando desse mover da igreja, né, cara? Eu nem acho que esse seja um movimento para-eclesiástico. É um movimento eclesiástico. Sim. Só é um novo tempo da igreja. Inclusive um tempo de muito mais maturidade, onde as discussões teológicas vão ter menos peso do que a ação, de fato. Porque eu acho que, claro, igual você está falando, tem né, a questão... É importante a gente ter lá um lugar para congregar e desenvolver, né, aspectos da teologia ali dentro e ter todo... ações ali dentro da igreja. Mas isso não adianta nada se você não for ali em busca dessas ovelhas que estão perdidas. Sabe o que eu vejo, Helder? Assim, Jesus, cara, ele era a Bíblia que a galera lia. Ele não tinha um aspecto de só ensino. Não, ele falava assim, cara, você quer entender? Vem caminhar comigo. Exatamente. Né? E isso é tremendo, porque assim, se a gente se diz cristão, se nós tivemos a oportunidade, fomos alcançados pelo Espírito Santo, mudamos toda a nossa vida, mas a gente vive numa bolha, sem explicar para as pessoas o benefício disso, que apesar de nós, o Evangelho tem uma eficácia prática, de mudança, de norte de vida, de propósito, de encontrar um propósito. Né? Eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo assim, no passado, qual que era o momento onde eu sentia o meu sangue ferver nas veias? Era o momento em que eu fechava contratos de valores vultuosos. Né? Negociar contratos de milhões de reais. Que na minha carreira executiva e também como empreendedor, eu ainda tenho a oportunidade disso. Né? Negociar com grandes corporações contratos de milhões de reais. Mas se você me perguntar hoje o que faz o meu sangue ferver, é eu ter a oportunidade de falar sobre o que eu vivo em Cristo para pessoas que estão precisando ouvir. Porque não é uma questão de um retorno financeiro, não é uma questão de um retorno de reconhecimento, não é uma questão de nada que envolva esse mundo louco aqui. Mas é uma questão de um valor eterno, de você falar, cara, eu trabalho para o Rei dos Reis, né? Isso é tremendo. Quem vê de fora não entende, né? Não entende. As nossas coisas, não entende. A própria missão hoje, ela funciona lá em casa, sabe? A gente está nesse momento assim de né, criação, enfim, estruturação. Hoje a gente já conseguiu o CNPJ, agora estamos em
um cadastro no CMDCA, são processos burocráticos, morosos, não é fácil. Mas as pessoas, assim, né, os parentes, assim, não entendem, né, que não são, né, não conheceram Jesus ainda, acho que a gente ficam perguntando, né, para você, o que você está querendo com isso? Né? E assim, na verdade, o intuito é o que você falou, cara, caminha. Vamos caminhando aqui, vamos conhecer, e eu vou te mostrando Jesus, eu vou te apresentar esse cara que me buscou e pode te buscar também. E o que você entende agora, cara? Sim, depois de tudo isso, né? Tá muito claro que, como diz a própria palavra, né? Você foi, assim como eu, transportado do império das trevas, né? Para o reino do Filho do seu amor, né? Que eu acho maravilhoso essa tradução. Quais são os próximos passos? Até hoje você falou de propósito. A Simone perguntou para mim, né? Simone não, Cícia, eu não aguento chamar de Simone. Não combina, não combina. Não dá. Ela perguntou, Helder, né, sugere. Eu falei, Cícia, eu acho que o que a gente vive o tempo inteiro em Cristo é isso. Qual o propósito? Eu gosto muito, tem um pastor que para mim eu busco sempre referência, né? É o Paulo Borges Jr. E ele sempre fala disso, sabe? De propósito. Porque nós somos Deus, a Bíblia fala que no ventre da nossa mãe, Deus já tecia a nossa vida, Ele já nos conhecia ali. Já nos chamava pelo nome. Então, nós temos um propósito aqui. Deus nos colocou alguns dons, Ele nos capacita para algumas coisas, né? Então eu venho tentando, sempre, todo dia buscando em Deus, sabe? O que o Senhor quer de mim hoje, Pai? Porque é uma oração que quase ninguém faz, né, cara? Se for pensar, a gente ora muito para Deus, né? Deus, estou precisando disso. Deus, estou precisando. É uma lista de compra, né? Deus me ajuda nisso. Deus me abençoa aqui. Deus abençoa tal pessoa também. Deus. E às vezes a oração que você pode fazer, Pai, estou aqui. Quanto o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Porque quando Isaías está lá, né? Que ele vê Deus, Isaías 6, né? A oração de Deus, nossa, eu falo umas coisas que às vezes... Mas Deus, num momento assim de quem irá por nós? E aí Isaías fala, estou aqui. Eu posso não ser o mais capacitado, eu posso não ser o que fala melhor, o mais bonito, o mais alto, né? Mas eu estou aqui, tá? A disposição o Senhor tem de mim aqui, para onde o Senhor quiser eu vou, o Senhor me capacita no caminho. Eu sempre brinco assim, que acho que se Jesus encontrou Paulo ali em Damasco. Se ele falasse para Paulo, é o seguinte, eu vou te contar aqui umas coisas aqui, ó. Eu vou te trazer para mim. Ó, você vai naufragar, você vai ser picado por cobra, os caras vão te espancar e no final você vai morrer degolado. Tá tudo certo, tá? Mas antes você tem que ficar um tempinho na prisão. Então é meio que, né? Paulo ia olhar e falar, peraí, eu não posso só continuar no meu cavalo aqui tranquilo, seguindo o meu caminho para Damasco. E o mais incrível, né, cara, que Paulo fala assim, eu tenho tudo como esterco. Porque diante da revelação de quem é Cristo. No processo você vai sendo capacitado. É durante o processo. A disposição é que tem que estar no coração. Cara, eu não sei pra você, assim, mas ontem eu fiz até uma postagem sobre isso, né? Lembrando toda a história do Riad e tudo mais. O que mudou brutalmente na minha vida é o que está lá em Filipenses 4:6. Né? Que é você entrar naquele lugar né, dessa paz que excede todo entendimento. Então você deixa de ficar ansioso por coisa alguma, porque você sabe que o que te compete é entregar tudo em oração e súplica. Alegre-se no Senhor. Você não tem, cara, que se preocupar pelo dia de amanhã. Né? O dia de amanhã já basta ser o mal. Então você ande nos princípios do Senhor. Procure andar. É difícil. Mas procure andar nos princípios. Tente não romper princípios. Honre a Deus, o verdadeiro Deus e não as coisas, né? Muita gente colocando dinheiro no lugar de Deus. E a conta chega. Em algum momento a conta chega. O que é mais lindo do Evangelho, sabe, cara? É assim, em Ezequiel, fala lá que ele vai, né? Primeiro molha o pé, depois vem aqui no joelho, na cintura. Dá para você viver com água no pé no Evangelho? Tranquilo, irmão. Mas você já imaginou mergulhar no Espírito e deixar ele te levar? Eu acho que isso... maravilhoso. É maravilhoso. Acho que você vai vivendo experiências que Deus tinha para você. Sim. Depende do que você quer mesmo, viver com Ele, cara. E eu tenho buscado isso, sabe? Deus, e aí? Posso dar um tibum hoje? Posso mergulhar? O que o Senhor tem para mim hoje, né, gente?
Eu não sei, você não consegue sentir a atmosfera aqui, mas eu posso te dizer que o Espírito Santo está aqui. Amém. Glória a Né, Deus. Simone? Com certeza. Temos comentários, perguntas. Temos sim. Diga para nós aí. Temos aqui a Daiane Koba, que está ali pelo YouTube, está dando bom dia. Temos aqui a Sara, também está pelo YouTube. Ela falou, lindo testemunho. Helder, qual foi a parte mais difícil que você enfrentou quando decidiu seguir Jesus? Depois dessa Boa tem mais perguntas, Tá tá? bom. A parte mais difícil... Família? Não, eu na verdade não tive muita resistência, porque como eu já tinha pulado em várias religiões, eles acharam que ia ser só mais uma, né? E ser hindu é bem diferente, cara. Pensa um cara que ficou comendo 2 anos só quase vegano. Na verdade, eu tinha algumas... Eu era um hindu ruim, na verdade, né? Eu comia um pouquinho de queijo, essas coisas. Mas achou que ia ser uma moda e passou. E não, a transformação realmente... Então, na verdade, quando você busca a Deus, e o que o Temer falou é isso, sabe? De você buscar realmente com o coração, querendo ouvir a voz dele, querendo saber mais. E é importante você entender que é um relacionamento sério, que o Temer está falando, que às vezes para a sua prática empresarial você precisa ter disciplina. É a mesma coisa. Quando você está num relacionamento amoroso, a pessoa não gosta de tal coisa, você abre mão de fazer. Sim. E Jesus não. A pessoa acha que não precisa abrir mão de nada para estar em relacionamento com Jesus. Deixa eu te falar algo que falei para o pastor Lucas ontem. As pessoas têm a ideia de que o evangelho vai te custar caro. Você caminhar com Jesus vai te custar caro. E eu quero te dizer que não vai te custar caro, vai te custar tudo. Então em muitos momentos você será considerado o doido da história. Com certeza. Porque as pessoas que te conhecem de antes não irão te reconhecer no agora e nunca, em hipótese nenhuma, irão entender onde você quer chegar com isso. Então, Principalmente os mais próximos. Por isso que eu te perguntei da família, né? Eu não tive nada assim muito desafiador, não. Na verdade, esse mergulho, né, que eu estava falando para você de Ezequiel, esse mergulho foi tão desesperador, talvez, da minha parte, que eu só fui, cara. E todo dia eu venho aprendendo mais sobre como caminhar com Cristo, sem muita crise, não. Que bênção. Temos aqui também o Rafael Souza participando. Joel. 2 amigos em um podcast. Helder, qual foi o momento com Deus que mais te marcou no Segunda Jesus Vive e no projeto Atos? Observação, você está elegante, Temi está igual. É uma figura, cara. No de segunda foi o batismo, cara. Aquilo lá, eu editava aquilo chorando, cara. Vai dar um trabalho para editar. Você tentar editar chorando, você não consegue, irmão. Então eu tinha que parar, respirar, aí voltava, porque, gente, Você que não sabe, eu creio fortemente que nós fomos os primeiros a fazer batismo nas águas nas praças de Taubaté. Eu acredito que sim. E faremos outro. Eu quero honrar você aqui, cara, não só pela liderança do projeto, assim, mas aquele dia, gente, era um dia chuvoso, um pouco frio, não estava muito igual está hoje, por exemplo, mas estava frio. Eu falei, Temi aí, cara, vamos fazer. Eu falei, então bora, porque assim, tem uma... É isso que é importante também as pessoas entenderem, sabe? Qualquer liderança que você identifique Cristo nela, de fato, e eu sei que Ele está com você, Amém. Tem uma unção sobre ele. Tem uma unção. E tem coisa que essa pessoa está vendo e você não está vendo, irmão, e está tudo certo. Então, assim, se você falasse para mim ali, Helder, vamos pular, eu pulava, porque eu sei que Deus tem falado. Eu nunca com falei você isso em nesse lugar sentido. nenhum, falei para o Rafael, acho só, e quero contar essa experiência para você. Eu tive uma experiência sobrenatural muito forte aquele dia, muito forte. Eu não sei se eu vou conseguir contar. Eu não sei se você notou, depois que eu falei sobre o que era o batismo, no sentido de ensinar as pessoas sobre isso, eu falo e me emociono, porque foi muito forte. As cenas posteriores, eu vi toda ela em câmera lenta. Por isso que eu não conseguia interagir muito com aquelas pessoas no ato do batismo, porque era como se eu estivesse fora do eixo do tempo.
eu estava atrasado na cena. Eu não consigo te explicar a sensação. Eu ouvia eco da minha própria voz. Eu tive uma experiência sobrenatural muito forte, assim. Aquele dia foi, aquela Porque noite a gente foi andou inesquecível, cara. e a gente tem procurado andar estritamente em cima do que Deus mandou fazer, né? Tanto é que surgem muitas ideias válidas, ideias boas, e eu sempre falo, gente, não é isso que Deus quer que a gente faça, né? Muita gente questiona se a gente vai ter um espaço físico, se a gente vai ser uma igreja, e eu sempre faço questão de dizer, falo, gente, eu nem sou pastor, né? Então, assim, eu só estou fazendo algo que Deus mandou fazer, na direção do que Ele apontou para fazermos, e a gente vai continuar fazendo na direção daquilo que Ele mandou fazer. E à medida que a gente vai fazendo, Ele vai construindo algo ao longo dessa caminhada. Tanto é verdade que muitas das coisas que eu escrevi no livro, que não está publicado, só está impresso, eu não distribuí ainda, eu vejo coisas se cumprindo, que Ele me mostrou lá em fevereiro de 2024. Então, isso para mim é surreal, porque eu falo, Senhor, isso de fato estava escrito lá atrás, né? E Ele me mostrou muita coisa do que há de vir, né? Tanto é verdade que essas conexões Ele continuou fazendo, e a gente tem tido essa oportunidade de viver isso no dia a dia. Mas eu tenho sempre um cuidado muito grande de não colocar a minha mão para eu não estragar. Né? Então, um desafio, o tempo todo eu fico assim, cara, será que isso não é da minha cabeça? Será que isso não é uma intenção do meu coração? Então a gente tem que ter esse cuidado e a gente vai continuar por aí. Simone, mais uma pergunta, estamos encaminhando para a reta final. Sem perguntas. Não temos mais nenhuma pergunta? Ah, falou da Atos. Isso, verdade. Do Atos. Do Atos é assim, é muito, eu estava falando para você da parte burocrática, sabe? E a gente está caminhando, inclusive, de segunda para isso também, né? Porque tem toda uma legislação, enfim. Envolto nisso, que não é gostoso, assim, para quem não é dessa parte, né, administrativa e papel, tudo. Eu estava muito desgastado, cara. Nossa, eu fui no cartório. O cartório é bem burocrático, assim. Eu já tinha ido umas 4 vezes e aquilo lá estava... Aí eu fui num sábado. Sábado a gente tem 2 atividades, futebol e música. E eu fui no futebol lá na quadra, cara. E aí aquelas crianças, assim, eles vêm, né? E eles vêm e te abraçam, cara. E é um negócio tão sincero, sabe? Ô tio, sei que eles estavam esperando estar com a gente, sabe? Aí eu lembrei, falei, cara, é por isso. É por isso, vale tudo ali, cara. Porque você vê que você está realmente tendo... É igual essas pequenas demonstrações, porque quando você vê a transformação de uma vida, igual a gente vê no de segunda, é Jesus te mostrando, tá vendo, filho? Deixa eu só te mostrar aqui o que está acontecendo, porque a gente nem é digno disso, na verdade, sabe? Mas às vezes... Deus faria com sustenta. qualquer um, né, Helder? Mas Ele deu a oportunidade de ser conosco, então a gente tem que celebrar isso. Aí você fica, nossa, é isso. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma, disso. Se Deus tiver que escolher entre alguém capaz e alguém com o coração verdadeiramente disposto, a escolha sempre vai ser do coração verdadeiramente disposto. Porque a capacidade ela se desenvolve ao longo do caminho. Então, comentava isso com a minha esposa esse final de semana. Eu falei assim, tem sido precioso para mim o compromisso de montar as ministrações, porque isso me força a estudar, me força a pesquisar, me força a trocar ideia com outros irmãos mais experientes do que eu na fé, pessoas mais capacitadas do que eu. E isso tem construído algo, né? Eu que sempre falei, eu não decoro a Bíblia, eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu sempre tive muita dificuldade com decoreba, assim, né? Eu desde a época de escola, eu sempre dizia, eu preciso entender, porque se depender de eu decorar, eu não consigo. E hoje, no meio das conversas aqui, por exemplo, você falou da grande comissão, já veio o versículo de cor. Então, isso é por conta dessa atividade. Sim. Então, quando você cria esse compromisso, que eu falei agora mais cedo, Deus vai gerando em você as capacidades que você precisa para atingir algo que Ele tem para você, né? Porque, para mim, tudo isso que está acontecendo é um grande laboratório, né? A gente está tendo muitas experiências de libertação, de pessoas endemoniadas que a gente expulsa demônio, pessoas com vidas restauradas,
por incrível que pareça, uma informação que você não sabe, aproximadamente 70%, 80% das pessoas que vão aos nossos cultos da praça não estão em situação de rua. Eu acho isso incrível, porque verdadeiramente desigrejados, que por algum motivo, né, entenderam que ali é um lugar agradável, que eles se sentem à vontade, e a partir daquilo que Deus tem derramado sobre nós, a gente consegue passar para eles. Cara, a gente precisa encerrar, depois eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. E não por coincidência você citou Ezequiel. E como de costume, eu queria te deixar uma palavra que veio no meu espírito sobre você e está em Ezequiel, né? Por incrível que pareça. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 29. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e eu multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Amém. Glória a Deus. Que Jesus siga te abençoando, cara, para você dar conta de cuidar de uma família tão grande como a sua. A gente sabe que todo recurso vem do Senhor, né? Amém. E para mim, particularmente, agradeço as suas palavras aí em relação à liderança, mas para mim é um privilégio caminhar com você, porque eu vejo o amor de Cristo na sua vida, né? Você é um cara que resplandece Cristo por onde você vá, para onde você vai. Não perca essa característica, né? Isso acho que é algo muito precioso. Queria que você deixasse uma mensagem final, já convidando você, presta atenção, hoje na Praça Barbosa de Oliveira, ao lado da Rodoviária Velha, às 18h30. E na Praça Monsenhor Silva Barros, a Praça da Eletro, também às 18h30. Nosso culto ao ar livre. Ah, Temer, mas eu sou de ministério X, Y, Z. Não importa. Nós já temos 7 ministérios que estão envolvidos no nosso projeto de segunda e que você também possa fazer parte, como membro da sua igreja, para engajar naquilo que o Senhor nos pediu, né? Que é um projeto exatamente plural, onde a gente não leva em consideração placa de igreja, mas a gente leva em conta aquilo que nós acreditamos, nós cremos de todo o coração, que Jesus morreu por todos. Amém. Queria agradecer primeiro, né, tem um convite aqui. Quem quiser conhecer mais da Atos, é @missãoatos.29, tá? E de segunda é @desegundachurch. E dizer para você que tem buscado, né, um sentido na sua vida. A gente não sabe quem está nos ouvindo agora, até onde vai chegar essa mensagem, mas entregue a sua vida, irmão. Busque o Senhor com toda a sinceridade do seu coração. E Ele vai te ouvir aonde você estiver, irmão. Não precisa rito, não precisa nenhum local especial, nenhuma roupa especial. Só busca o Senhor com toda a sinceridade do teu coração, Ele vai te ouvir. E quem ali está caminhando já conheceu o Senhor, se envolva em ações. Aliás, o nosso projeto ele chama Missão, porque é possível você ser missionário no seu bairro. Você não precisa, não que não tenha validade, mas você não precisa ir para a Índia, para a África, para a Tailândia, não. Tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus do seu lado, do lado da sua casa, na sua vizinhança. Então se envolva em missiologia, se envolva em missão da igreja, se envolva no de segunda, no Atos. Tem outros projetos aí que vão surgir, que Deus, né, possa buscar novas pessoas dispostas aí, para que cada bairro, cada rua, talvez tenha um projeto aí de levar a palavra de Deus através de ações sociais ou resgatando pessoas na rua. Enfim, as pessoas estão sedentas da palavra. E nós que temos aí, já recebemos a graça, é a nossa responsabilidade levar essa mensagem adiante. Amém. Próxima segunda-feira, ao meio-dia, teremos mais um convidado aqui para a gente falar sobre Jesus,
Esteja presente, mande suas perguntas, faça seus comentários. Até lá.